Nessa série eu vou falar sobre os dons do Espírito Santo, que está em 1 Coríntios, no capítulo 12. E eu vou ler algumas passagens. No versículo 4 diz assim: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, quem opera os dons, né? É Deus quem opera tudo em todos, como está em 1 Coríntios 12, versículo 6. Quais são os dons do Espírito Santo? Os dons são dom da palavra, de sabedoria, dom do conhecimento, dom da fé, dom de curar, dom de operação de milagres, dom de profecia, dom de discernimento de espírito, dom de variedade de línguas e o dom para interpretar as línguas. Como faço para receber esses dons, né? Para receber esses dons, basta buscar, como está em 1 Coríntios 12, 31, que diz: Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, né? No versículo 11 diz assim: Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, Deus vai distribuir como lhe apraz a cada um individualmente, na medida que a pessoa for buscando. Outra pergunta que surge: recebemos os dons após quanto tempo de convertidos? Não tem um tempo específico. Pedro disse apenas assim: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Está em Atos, capítulo 2, 38. Então, a pessoa primeiro aceita Jesus e depois ela vai receber o dom do Espírito Santo. Pode alguém receber os dons antes de ser batizado nas águas? Sim. Em Atos 10, 46 diz assim: Pois os ouviam falando em outras línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: Porventura, pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito? E ordenou Pedro que fossem batizados em nome de Jesus. Ou seja, nessa passagem, os gentios creram em Jesus, né, através da pregação, e receberam o dom do Espírito Santo, né? Então, Pedro disse: batizem com água, né? Mesmo eles sendo gentios, eles têm que ser batizados. A gente não pode recusar água se Deus não recusou o seu próprio Espírito a eles, né? Porque naquela época existia um certo preconceito com o povo gentil, né? Que somos nós, que somos de outras nações. Os judeus tinham um certo preconceito e Pedro disse: a gente não pode recusar água, sendo que Deus não recusou nem o seu Espírito a eles, né? Então batizaram eles com água, né? Em nome de Jesus. Outra questão: o cristão tem todos os dons? Né? Isso é uma pergunta. A resposta é não, porque a igreja é um corpo e cada membro tem um dom diferente para exercer uma função diferente no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 5 diz assim: E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E Paulo diz assim no versículo 28:
A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestre, que é aquele que ensina, né? Depois operadores de milagre, depois dons para cura, dons para socorrer os irmãos, dons de variedade de língua. Aí Paulo pergunta: porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em outras línguas? Todos têm o dom de interpretar? Aí ele diz: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Devemos procurar com zelo os dons e principalmente os melhores. Então, nos próximos áudios eu vou falar sobre todos os dons e explicar sobre os melhores.